Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer a seguinte pergunta: por que o céu é azul? Exatamente, além, né, todo isso aí todo mundo pode saber, todo mundo olha para o céu de manhã e vê ele azulzinho, quando não tem nuvens. Então, a maioria das pessoas, quando se perguntam isso, pensam lá na tieteteca, né, do colégio, falando que é por causa da refração. Não é por causa da refração. Muita gente até hoje fala que é por causa da refração, mas hoje vocês vão aprender aqui por que realmente o céu é azul. Melhor vídeo da internet, sem dúvida. É isso aí. Bom, mas vamos lá, vamos entender. Mas não deixa de aí, larga o dedo no like aí, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe bastante esse vídeo e vamos saber o porquê. Bom, pessoal, vocês sabem que durante o dia o céu fica com essa cor azulada, né? E acontece que o raio solar ele sai lá do Sol, né? E chega até a Terra. A refração, no caso, o que seria? Ela seria a passagem do raio solar em várias camadas, vários tipos de camadas, tá certo? Mas a refração não é responsável por essa cor azulada. Então, vamos entender justamente, né, o que é isso. Tá? Esse céu azulado, tá? A primeira tentativa de explicar a cor realmente do céu ocorreu lá em 1859. Foi um físico chamado John Tyndall. Tá? Ele descobriu que, por exemplo, um feixe de luz, quando atravessa um fluido, né, com partículas em suspensão, esse fluido, tá, faz com que pequenos comprimentos de ondas, até mesmo na cor azul, eram espalhados, né, fortemente. Tá? Mas eles falavam que podia ser por causa da água, podia ser por causa de várias coisas. Tá? Então, só que pouco mais à frente, tá? Um pouco mais para frente, um outro físico inglês chamado Rayleigh estudou esse espalhamento. Tá? Então, de cara, o nome do fenômeno é espalhamento. Tá? E é espalhamento de Rayleigh, que ficou conhecido. Tá? Então, ele mostrou que a quantidade, imagina assim, a quantidade de luz espalhada é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Né? E se as partículas de suspensão no fluido, ou seja, pode ser um líquido, pode ser um gás, ou a mistura dos dois, né, que é a atmosfera também, são suficientemente pequenas, tá? Esse tipo de espalhamento ocorre com partículas bastante pequenas, praticamente assim, metade de um décimo do comprimento de onda. Tá? A partícula tem que ser metade de um décimo do comprimento de onda, tem que ser bem pequenininha. Então, esse foi bastante estudado, foi visto, e vamos ver como é que ele funciona. Tá? Então tá aqui nossa querida demonstração, né, uma coisa bem fiel, o solzinho aqui, né, lembrando que o sol é branco, né, mas tudo bem, deixa para lá. Então o que acontece? A luz solar sai do Sol, a luz branca, incide na atmosfera. E que partículas dominam a atmosfera, pessoal? É justamente o nitrogênio e o oxigênio. São partículas que dominam a atmosfera. Tá? E aí o que acontece? Esse espalhamento ele depende muito do ângulo do observador estar olhando para o céu também. Tá? Por exemplo, o espalhamento de Rayleigh é visto em ângulos retos, praticamente retos. Quanto mais reto, melhor. Né? Provocado, né, sobre a luz incidente das partículas. Então, o que acontece? Ele se espalha para frente. Ele há um espalhamento nesse sentido, um sentido assim quase que radial, mais para frente do que para os lados, tá certo? Então, esse espalhamento da luz incidente, ele faz com que simplesmente o céu fique azul, tá? Mas por que a luz azul que é a que mais se espalha? Porque ela tem o menor comprimento de onda em relação às outras visíveis, tirando, claro, o violeta, né? Então, por exemplo, antes o próprio Tyndall e até mesmo o próprio Rayleigh, eles pensavam que a cor azul, né, do céu terrestre era devido ao espalhamento sofrido pela luz solar, incidido em pequenas partículas, como poeira, gotículas de água, tal.
existente até hoje na nossa atmosfera. Só que aí teria um problema nessa afirmação. Imagina, né, se algum dia, né, que ele estivesse fazendo essa observação, tivesse mais água na atmosfera. Iria mudar a cor do céu, mas não acontece. A não ser, claro, quando tem nuvens, né? Aí nuvens já é outra questão. Então, os cientistas notaram que a cor do céu, né, se fosse correta com essa afirmação, teriam várias variações. No inverno ela seria de uma cor, no verão ela seria de outra. E dependendo, claro, das condições climáticas. Só que não foi isso. E a origem, pessoal, a origem disso, justamente com as observações, percebeu que esse espalhamento, tá, ele era mais resultado que das moléculas dominantes, oxigênio e nitrogênio, por serem pequenas, né, em relação ao comprimento de onda. Então, em um dia claro, sem nuvens, o céu aparece justamente nessa corzinha, né, por causa dessas moléculas que compõem a atmosfera terrestre, principalmente com o espalhamento do comprimento de onda azul, que é aquele de maior frequência e menor comprimento de onda. Então, ele vai se espalhar mais por causa do tamanho da molécula de oxigênio e de nitrogênio. Tá? Agora, acontece o seguinte, nessa situação, nós temos também essa outra aqui, ó, quando acontece o entardecer. A luz solar vai incidir também sobre a atmosfera. Só que já acontece uma outra coisa, já é um outro tipo de espalhamento, né? Não é mais chamado de espalhamento Rayleigh, é espalhamento Mie, né? M-I-E, tá? Que é responsável pelas cores que eventualmente nós vemos no céu, né? Principalmente no entardecer, às vezes no amanhecer, tá? Mas entardecer até às vezes é mais forte, tá? Então existe esse outro tipo de espalhamento Mie, que provoca essas cores, né? E para ele ocorrer, a luz deve incidir sobre moléculas, né, pequenas, mas só que com mais de 1/10, tá, do comprimento de onda. Então, quando uma determinada luz, né, de um comprimento de onda é espalhada por esse tipo de moléculas, acontece o quê? É um espalhamento mais para frente, né? Ou seja, esse espalhamento ele vai sofrer com o comprimento de ondas maiores. Tá? Então, esse comprimento de onda maior, que é o espalhamento Mie, nessa configuração, né, é como se fosse uma antena aqui para frente. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse espalhamento ele seja fortemente feito pelas ondas de maior comprimento de onda, provocando simplesmente essa maravilha aqui de entardecer. E quanto mais partículas no céu, tá? Partículas grandes, mais bonito será o espalhamento, tá certo? Agora, é isso aqui que acontece, pessoal. O espalhamento Rayleigh, ele é um espalhamento mais radial. O espalhamento Mie, ele é um espalhamento mais o quê? Mais frontal. Então, o que acontece? Quando você tem partículas maiores, ele se espalha mais ainda para frente, provocando, né, um céu muito mais avermelhado, tá certo? Então, vamos ver o seguinte, tá? O espalhamento Mie não depende fortemente do comprimento de onda e produz, né, sabe aqueles clarões branco, quase branco que vemos em torno do Sol, né, quando uma grande quantidade de partículas está presente no ar? Também o espalhamento Mie provoca isso, tá? Então vamos ver o seguinte, na atmosfera acontece isso. O mais espalhado é sempre o quê? O de maior energia. Aqui está o violeta, né? Ele é bastante espalhado, só que tem menor quantidade, por causa da emissão solar, do que a cor azul. O vermelho é o menor energético, maior comprimento de onda, ele é o que se espalha menos na atmosfera. Tá certo? Então, vejamos agora uma outra situação. O que acontece? Está aqui a Terra, né? Essa linhazinha branca aqui é a atmosfera, tá? O Sol, claro que não está em escala, pessoal. Alô, tá? Então nós temos aqui um observador e um outro observador em outra posição do globo. O Sol vai emitir a radiação que vai chegar até esse primeiro observador. Nessa situação, tá, que vai ter uma incidência mais perpendicular, esse observador está o quê? Está vendo o céu azul. Agora, o outro observador que está pegando camadas mais baixas,
com uma inclinação diferente, tá? Então, o que acontece? Ele vai ver o céu vermelho. Então, esse observador que está registrando espalhamentos, ele ocorre em médias ou grandes latitudes, como, por exemplo, né, acima da sua cabeça. O próprio espalhamento Rayleigh, ele é dominante, né, intensidade dominante do que o espalhamento Mie, mas só que depende justamente da posição. Tá? Então, o resumo é o seguinte: a determinação da cor que vemos depende do ângulo segundo qual estamos observando a luz. Tá? Até mesmo quando você tem um céu avermelhado, que é mais no horizonte, se você olhar para cima, vai o quê? Vai dominar o espalhamento Rayleigh ainda durante o entardecer, porque ainda vai estar, né, tendo esse espalhamento, tá? Por causa do nitrogênio e do oxigênio. Agora, quando ele vai pegando camadas mais baixas, vai pegando mais gases, mais partículas em suspensão, então aqui sim vai ocorrer o espalhamento Mie e o céu vai ficar coloridinho, muito bonitinho de se ver. Tá certo? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Isso é uma parte muito, muito complicada da física. Eu tentei simplificar, fazer de uma forma bem simples para vocês. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like. Não esqueça de curtir, né? Curta aí agora. Compartilhe bastante esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.